E aí, gente, tudo bem? Vamos aí para mais um vídeo aí do nosso mini curso, né, sobre evangelismo. E hoje a ideia é conversar aí sobre quem pode evangelizar, né? Aí a gente até começa aí na introdução falando sobre, né, os dons, né? A gente sabe que existem vários dons. Já estudamos isso lá na igreja, né? Fizemos um estudo amplo, né, sobre quais são os dons, né, como eles se aplicam, de que maneira, né, a gente pode vivenciar esses dons. Nós aprendemos que quando a gente se converte, né, a gente tem um dom, né, pelo menos um, e esses dons são nos dados para que nós possamos pregar, evangelizar, ensinar, né, ajudar as pessoas, né? Mas o dom, ele é algo que Deus nos dá para que nós possamos edificar a igreja, né? Não é apenas um talento ou uma habilidade. Você já sabe a diferença entre dom, talento e habilidade. Dom é aquilo que Deus nos dá para que possamos edificar a igreja. Um talento é algo que nós nascemos com ele. Por exemplo, né, alguém que canta, né, geralmente alguém que canta já nasce com a voz afinada. Né? E um talento é aquilo que podemos aprender. Você pode ser desafinado ou desafinada, como eu sou completamente, né? O pessoal aí da igreja sabe muito bem, mas aprender a cantar. E aí você adquire um talento. Geralmente, os nossos dons ou o dom tem a ver com um talento ou uma habilidade que a gente tenha, né, com algo que nós, né, já temos aí algum tipo de afinidade, geralmente. Mas muitos escritores entendem que o dom Deus nos dá para que possamos edificar a igreja e, por exemplo, eu posso estar numa comunidade e ali está precisando de alguém para ensinar. Então, Deus me usa ali para ensinar. Eu vou para outra comunidade, precisa alguém lá para administrar. Então, Deus vai me usar lá para administrar. Se os dons são acumulativos ou não, né? Há muitas teorias sobre isso, mas o dom é algo que Deus nos dá para edificar. E tem o dom de evangelismo. Dom de evangelismo é aquela pessoa que tem essa afinidade, facilidade de anunciar, de pregar o evangelho, né? É aquela pessoa que senta do lado de alguém no ônibus e já começa a falar de Jesus. Está na fila do mercado, está na fila do banco, já começa a falar de Jesus. Hoje, né, com as devidas precauções, né, de máscara, mantendo a distância, né? Mas quem tem esse dom é alguém que tem muita facilidade para falar de Jesus. Mas só quem tem esse dom é que pode evangelizar? Só quem tem esse dom é que está capacitado para evangelizar? De maneira nenhuma. Né? Evangelizar não é apenas para quem tem o dom, é uma missão para todo cristão. É uma tarefa nossa levar outras pessoas a conhecerem a Jesus. E hoje a gente vai pensar sobre isso, né? Sobre essa missão que é dada para cada um de nós e que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para anunciar e pregar o evangelho, mesmo não tendo dom. Ah, Ricardo, mas eu sou tímido, né? Ah, eu sou tímida, eu não sei falar direito, eu tenho dificuldade, né, para falar. Já comentamos, né, aqui ó, nesse segundo slide, como evangelizar, nós já comentamos algumas formas de evangelismo, na família, na vizinhança, né? E você pode evangelizar nesses lugares, por exemplo, nesses ambientes, com a maneira que você é, né? A maneira como você trata as pessoas, né? Dando um bom testemunho. Então, para evangelizar, às vezes não é necessário você falar nada, apenas o seu comportamento, a maneira como você se veste, né? A maneira como você reage às situações, tudo isso você já pode estar evangelizando, apresentando para as pessoas que você é uma nova criatura, que Jesus Cristo mudou você, né? Então, o segundo tópico aqui desse slide vem dizendo, além do testemunho, podemos aproveitar as redes sociais para publicar mensagens evangelizadoras e não apenas de bom dia ou de motivação. Né? Muito crente hoje em dia, e o que não é ruim, né? Publica mensagens, né, de alegria, de motivação, de vitória e prosperidade, né, e tal. Né? Nós cremos num Deus que nos abençoa, que nos ajuda, mas cremos num Deus que está muito além também da prosperidade. Né? Não é um Deus que veio para dar dinheiro para a gente, ele veio dar salvação. Então, às vezes, a gente perde esse momento das redes sociais e fica replicando, né, essas mensagens motivadoras de prosperidade e poderia também estar mandando mensagens de evangelismo,
mensagens que falam do céu, que falam de salvação, que falam da pessoa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como o caminho para o céu, como o caminho para Deus, como o caminho de salvação, né? Porque há uma grande diferença. O evangelho que nós estamos aqui conversando é um evangelho que traz uma boa notícia, que traz uma notícia de vitória sobre a morte e sobre o pecado. Não é sobre a crise financeira, né? Não é sobre a pandemia, não é sobre os problemas, mas é sobre o pecado acima de tudo. Então, a maneira como falamos e lidamos com as pessoas são uma grande forma de evangelizar. Repensar como você trata as pessoas pode te ajudar a ser um evangelizador. Então, dentro de casa, né, a maneira que você fala com os filhos, com o esposo, com a esposa, lida com os colegas de trabalho, lida com as pessoas na vizinhança, tudo isso pode ser aproveitado para evangelizar. Você pode ser a pessoa mais tímida do mundo, mas se você tem um bom testemunho, você já está fazendo aí, já está cumprindo essa missão do evangelismo, né? Seguindo aí para outro slide, né? A ideia são slides pequenos, né? A gente, né, falar aí pelo menos 10 minutos, né, no máximo aí, né? Eu falei de 5 a 10 minutos, mas nenhum vídeo chegou menos de 10 minutos por enquanto, né? Mas vamos tentar pelo menos não passar. Quando evangelizar? Em tempos de pandemia e contato limitado, o evangelismo pode ser feito pelas redes sociais, com os familiares em casa e no breve contato com os vizinhos através do testemunho. Então, o testemunho, ele é uma maneira de evangelizarmos, e isso a gente pode estar evangelizando toda hora, a todo momento, né? Ah, você está no cemitério, está no enterro, está todo mundo sofrendo. Ah, vou lá evangelizar. A gente precisa avaliar isso com cuidado, né? Existem momentos que as pessoas estão sensíveis, estão sentindo a dor, o luto. No hospital, às vezes, também, às vezes a pessoa está triste, né? Então, há momentos para evangelizar no hospital, há momentos para evangelizar em um velório. Então, nem sempre o velório e o hospital são os lugares ideais para evangelizar. Então, a gente precisa ter sabedoria para, né, falar de Jesus, anunciar o Jesus nesses momentos também. Porque tem pessoas que reagem à doença, ao desemprego e à morte com raiva, né? E aí você vai falar de Jesus, ela vai falar, e cadê Deus? Né? Que deixou eu passar por isso, que levou o meu parente. Então, tenha sabedoria, né, para poder evangelizar. Então, o nosso testemunho é a maneira de falar. Então, às vezes, a pessoa está precisando de um abraço, né? Está precisando de um ouvido amigo, a pessoa está precisando falar apenas, e aí você está demonstrando, né, também aí está evangelizando com essas ações, né? Então, tenha muita sabedoria nesse sentido também. Aproveitar uma conversa na fila do mercado, como já falamos, ou do banco, né, de maneira segura, pode ser um momento para apresentar a Jesus. Falo de maneira segura porque estamos em plena pandemia, né? Então, usando máscara, mantendo o distanciamento, né? Então, usando ali uma oportunidade para uma conversa sadia, legal, né? Com bom senso, com amor, né? Com generosidade, isso pode ser uma boa oportunidade, né? Ajudando alguém que está precisando aí financeiramente, né? Ou doação de alimentos, também é uma oportunidade, né? Isso são ações evangelísticas, né? Isso não é a ação evangelística só, mas é também dessa maneira que demonstramos o amor de Deus. Deus nos usa para que possamos apresentar o amor dele às pessoas que estão necessitadas, né? Então, a gente pode fazer isso com doação de alimentos, doação de roupas, né? Uma ajuda financeira para quem precisa. Então, isso também é uma ação evangelística. Então, podemos evangelizar quando as pessoas estão precisando, né, de uma palavra de conforto, né, de uma ajuda aí financeira, material e assim por diante. E dando sempre um bom testemunho, toda hora você estará evangelizando. Então, ao invés de ficar gritando, xingando palavrão, respondendo de maneira mal educada, ficar com a cara emborrada dentro de casa, ficar arrumando briga por tudo quanto é motivo, né, ser aquela pessoa sempre com raiva, sempre reclamando, sempre está arrumando encrenca, você nunca vai conseguir evangelizar. Mas se você é alguém que apresenta um comportamento que perdoa, né, compassivo, de amor, de solidariedade, né, que tem bom senso, que age com sabedoria nas situações, isso é a maneira de estar apresentando Jesus. Então, toda hora é hora para evangelizar, mas precisamos ter bom senso, precisamos ter sabedoria e precisamos saber a melhor maneira de apresentar Jesus, né, dependendo da situação. Como falei, do cemitério, do hospital, a gente precisa ter muito bom senso por isso. Por isso que alguns hospitais só entram pessoas que estão cadastradas,
né? Porque as pessoas faziam, né, tinham ações que eram inadequadas, alegando que estavam apresentando a Jesus. Então, oravam em voz alta, ficavam gritando, faziam unção com óleo, e isso tudo poderia perturbar ali o ambiente. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, né, para evangelizar e para falar de Jesus. Mas lembre-se, com um bom testemunho, toda hora você vai estar evangelizando. E o nosso último slide aí, né, apresentando alguns textos evangelísticos, sempre, né, uma boa dica aí para a gente lembrar, né? Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus, né? Atos 20, 24. Atos 1, 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E João 10, 16, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você possa ter um bom dia, uma boa noite, uma boa manhã, e lembre-se, com um bom testemunho, você sempre estará cumprindo a missão que nos foi dada de evangelizar e anunciar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então é isso aí, gente. Até mais aí.